Bom dia, minha gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Estamos aqui hoje na Faculdade Paulo Picanço para mais um evento, eu diria assim, né? Da nossa disciplina de estágio extramuro 1, o nosso podcast, que hoje esses meninos, eles são assim muito inquietos, né? E começaram a pensar sobre como é que a gente faz postagem na internet sobre a nossa profissão. Mas esse pensamento foi muito mais no sentido de como é que eu vou fazer essas postagens, mas não também no sentido de será se tem alguma... Eu posso fazer? Eu não posso fazer? E como posso fazer, né? E aí eles pensaram num tema bem interessante, que foi postar ou não postar. Um dilema ético na odontologia. É um dilema ético, professor Jean? Com certeza. O que mais a gente observa hoje, né? Vários artigos publicados sobre a questão da publicidade, da propaganda odontológica, e que gera muito problema judicial, né? Muita indenização ao paciente. Então estamos, né? Prontos. Pensando assim, bem diretamente no sentido de proteger, né, a nossa profissão. Mas antes da gente adentrar no tema, eu queria perguntar para o Flávio, que é um dos nossos representantes de grupo Sim. hoje aqui, Sim. e para a Brenda, para o Flávio, primeiramente. Por que odonto, Flávio? Primeiramente porque meu pai é dentista já há mais de 30 anos e por ter essa proximidade, né, muito grande com ele, eu acabei me apaixonando de certa forma pela profissão. Sempre achei muito bonito. Muitas pessoas chegavam pro meu pai querendo ou não, acho que o dentista é um pouco psicólogo também, né? Chegavam com problemas não só dentários, como problemas dentro de casa e saía com um sorriso, aquele sorriso, às vezes por causa de um dente quebrado, enfim, o que fosse. E aquela pessoa saía mais feliz, saía mais alegre. Eu sempre achava aquilo encantador. Pô, a pessoa chega aqui meio cabisbaixo, meio problemática e sai daqui sorrindo, conversando e tal. Eu sempre achei aquilo muito legal por ter aquela proximidade. Então isso me fez me encantar e me aproximar cada vez mais da odontologia. Hoje, depois já de um percurso que a gente sabe que você tem aí do curso, né? Sim. Já finalizando o curso, graças a Deus. Amém. O que você faria diferente? Eu acho que eu me empenharia mais antes da minha pausa, porque eu acho que poucas pessoas sabem, mas eu fiz parte da primeira turma, né, da faculdade. E aí eu tive que parar 2 vezes, tanto com problemas financeiros, enfim, vários problemas, e fizeram, né, com que eu perdurasse a faculdade, tivesse que prorrogar até hoje. Finalmente estou terminando, mas eu acho que se eu tivesse a oportunidade antes de ter essa persistência a mais e já ter terminado a faculdade, isso me ajudaria tanto financeiramente, né, como entender melhor a odontologia, ter aquele segmento. Hoje já está com a especialização, enfim. Eu acho que eu já teria um know-how melhor e já estaria mais consolidado na odontologia. E agora? E agora, né, finalmente, quando eu terminar, eu vou poder pegar a clínica do meu pai, que é em Caucaia, e eu pretendo empreender nela, né? Eu acredito que a pessoa, quando chega no consultório, como eu disse, às vezes chega mal, e eu queria deixar isso de uma forma mais abrangente. Você chegar ali na odontologia, no consultório, não só para resolver um problema, mas se sentir num lugar onde você sai melhor, onde você acrescenta na sua vida, ou seja... Quão legal seria você chegar no consultório e poder não só consertar um problema dentário, mas também você sair poder sair da sala do consultório e fazer uma massagem, sair da sala do consultório e fazer um cabelo, enfim, ter essa elevação estética, né? Esse problema estético que normalmente você tem com a sua autoestima, melhor, né? Sair dali de uma forma melhor, sair dali feliz. E você, Brenda, por que veio para odonto? Eu acho que o contato também. Vamos lá. Usei aparelho durante algum tempo e com isso eu vi uma transformação. Sempre gostei muito da parte de estética, sempre me preocupei muito com a estética dos meus dentes. Por mais que eu tenha diastema hoje em dia, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas, enfim, ter isso em mente e também ter criado um plano de carreira visando a odontologia. Eu fiz um tempo de cursinho
E falando com um psicólogo de lá, eu reparei que se eu escolhesse a odontologia, eu já pensava em concurso público, já pensava onde eu gostaria de atuar, que seria nos serviços militares. Eu quero muito ser dentista da aeronáutica um dia. E acho que é essa visão de ter visto uma profissão e traçado uma meta mesmo antes de ter iniciado. Só pode ser da aeronáutica? Pode ser do exército? Porque eu acho mais bonito. Sei lá. Eu fui dentista do exército. Mas para iniciar, porque tem uns 8 anos que você fica como temporário, né? É uma vontade também. A gente vai fazer o concurso, né, Brenda? Agora, já me preparando para correr os 1.700. Né? Massa, massa. E o que você faria diferente, assim? Eu teria já que o plano já estava pronto. Teria me arriscado em outras ligas. Eu fiz parte da NUPAP e eu acho que eu poderia ter tentado uma cirurgia ou mesmo a de orto. Prótese não. Professor, e você? Nos conte, por que você veio para Odonto? Rapaz, e por que estar aqui? No podcast passado já respondi aí. Vai valer de novo? Vai valer. Vai valer? Então pronto. Eu tinha falado no podcast passado, né, que eu tinha uma tia, tenho ainda, né, que ela é dentista. E quando mais moleque, aí uns 13, 14 anos, sempre ia lá no consultório, né? Ficava lá curiando, ficava olhando, ajudando. E aí foi interessante, porque quando eu fiz vestibular, eu prestei para odonto, né? E aí continuei com ela um pouquinho lá e depois comecei a minha vida sozinho. Então foi muito interessante. Legal, legal. E a docência? Docência, né? Fiz especialização quando saí da faculdade e depois fiz mestrado lá em Pernambuco, fiz 2 mestrados, em dentística restauradora e em perícias forenses, né? E aí comecei a dar aula, estamos aqui. No começo a gente ficou com essa vergonha, né, de falar em público, mas como eu digo, é só começar, né? Vulgarmente o pessoal diz, é igual a coceira, é só começar. Começou e pronto, desenrola e depois você fica com aquela vontade de continuar, né? E é muito bom, porque você aprende muito. Às vezes eu pensava que era um clichê, né? Dizer, você aprende muito, mas é verdade. Porque a gente tem que atualizar sempre as nossas aulas e sempre, todo semestre, tem um aluno que faz uma pergunta que você jamais imaginou. E eu não tenho nenhum problema de dizer que eu não sei e que na outra aula eu vou trazer a resposta. Sem problema nenhum. A cada turma e a cada aluno é um novo aprendizado, com certeza, né? Uma nova vivência. Então, minha gente, aí agora a gente vai... Já que eu sou a professora Patrícia, né? Estou na disciplina de estágio, extramuro. Também permeio pelo campo da saúde coletiva. Sim. Então... é algo que também me chama muita atenção, um tema como esse, né? Postar ou não postar. Principalmente quando a gente vê algumas coisas aí nas redes que a gente começa a ponderar, né? E aí eu queria chamar os meninos, o Flávio primeiro, para começar aí com as considerações, né, Flávio? Já para entrar num tema, né, que a gente falar sobre ética, né, no geral, mas eu acho que como eles acabam se cruzando junto com as coisas legais, então eu queria saber, né, quais as considerações que a gente deve ter primeiro, antes de fazer essas publicações nas redes sociais, tanto éticas como legais, né, para a gente se resguardar e também para a gente saber como prosseguir nessas publicações. Legal. A publicidade odontológica ela é regulamentada, né, primeiro pela Constituição Federal, né, que ela fala sobre a publicidade, né, nossa lei maior, né? A gente tem uma hierarquia de leis aqui no Brasil, e a principal, no topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal. Depois nós temos as leis ordinárias, são leis federais, e a nossa, que regulamenta a nossa profissão, é a Lei 5.081, né? Que está abaixo da Constituição. E abaixo das leis estão as resoluções. E as resoluções do Conselho Federal de Odontologia estão exatamente abaixo, em termos de hierarquia de lei, da Lei 5.081. Né? Fora isso, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal também. Professor, o que é que o Código Penal tem a ver com a publicidade? Porque se você quebrar o sigilo do seu paciente e causar um dano, você pode, né, sofrer consequências penais. Nós temos também o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, além do Código de Defesa do Consumidor, que é o principal. Né? Bom, vindo do Código de Ética Odontológica, lá, quando fala de publicidade e propaganda, ele diz que é proibido, né, professor, a gente ter publicidade enganosa, abusiva, né, com preços, gratuidades, modalidade de pagamento. O que é isso?
seja cartão, cheque, Pix, são modalidades de pagamento. Né? E também a mercantilização da odontologia, que são aquelas publicidades que são apelativas, né? Então, e aí ele fala, ou coisas semelhantes a essa, né? Então, qualquer coisa parecida com o que está sendo dito. Gratuidades é proibido, né? Ganhe isso, compre isso, ganhe aquilo, documentação ortodôntica grátis, etc. Então, isso tudo é proibido. Nós temos também, pelo Conselho Federal de Odontologia, a resolução 196 de 2019, né? E aí, eu faço uma pequena consideração, não sei se eu posso me estender um pouquinho mais. Pode. Né? A gente tem, como eu falei, da hierarquia de leis, né? Dentro da própria hierarquia, que é a resolução do Conselho, são as resoluções administrativas, na época o Conselho Federal de Odontologia editou uma resolução contra o próprio Código de Ética vigente na época, né? Permitindo o antes e depois, cuja expressão não está clara como antes e depois, mas fala de diagnóstico, né? E tratamento final, conclusão. É a mesma coisa que o antes e depois, né? Então, durante a vigência do mesmo código, ele faz uma resolução contra o próprio código, né? Também permite selfies, os autorretratos com os pacientes. Sim. Permite você colocar imagens do seu paciente, né? Mas ele diz que você tem que ter autorização do seu paciente, você não pode. E também fechou que você só pode colocar imagens que você foi o cirurgião dentista que fez o caso. Isso. Você não pode replicar, vamos dizer assim, como se fosse seu essas imagens. Sim. Então, e a gente fala que quando você coloca o antes e depois, né, você está indo contra a própria Lei 5.081, que a gente já viu aqui que é superior, né? Que ela não permite a propaganda em meio público, né? De produtos odontológicos, serviços odontológicos. Sim. E aí a resolução está permitindo. Aí a gente fica pensando, né? Qual seria a melhor forma de fazer? Pressionar o Congresso para mudar a lei. Se a gente acha que a lei está obsoleta, né, tem que fazer como todas as outras profissões fazem. Vão lá no Congresso, pressionam deputados, pressionam senadores. A lei é de 66, nós estamos em 2024. Nossa. Então vamos dar. Naquela época não existia redes sociais, nem Orkut existia, né? Professora, pelo amor de Deus, né? E assim, está totalmente obsoleta essa questão. Sim. Né? Fora isso, nós temos também que entender que tanto o Código de Ética como o Código de Defesa do Consumidor, eles estão consonantes, né? Porque eu já falei no podcast passado que quando você aprende o Código de Ética, você, analogicamente, né? Por analogia, está aprendendo o Código Civil, o Código Penal, etc., né? E o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente faz a nossa publicidade, o Código de Ética e o Código de Defesa do Consumidor dizem que ela tem que ser clara, ostensiva, né? Com todas as informações e com a linguagem apropriada para o leigo. Então, esses cuidados a gente tem que ter quando for fazer a publicidade odontológica, né? Eu queria só fazer uma observação em relação à permuta. Vocês já ouviram falar de permuta? Já. Sim. Aquela famosa troca, né? Te dou uma lente, você publica no Instagram que fez aqui. Isso. Pronto. Permuta é possível ou não? Eu diria que não. Eu acho que não também. Eu acredito que não. Porque a gente vai pro mercantil. É possível? Por quê? É possível. Não tem lei que proíba a permuta. Ah, certo. Agora, dependendo da forma como a permuta vai ser feita, que pode gerar problema. Se for no privado, dá certo. Por exemplo, se a publicidade for feita pelo dentista, né, e ele deixar claro essa permuta, aí você tem o quê? Publicação de forma de pagamento. Porque você está vendendo uma coisa casada, né? Por exemplo, qual é o pagamento do seu tratamento? É a publicidade. Não é dinheiro, mas é publicidade. Então, você está comercializando forma de pagamento. Sim. Né? Isso aí é proibido. Sim. Aí, se for pelo paciente, aí pode gerar um questionamento de quê? Né? Isso aí é contratado pelo dentista também ou não? Né? E aí entra aquela questão. Será que essa publicidade ela é isenta de qualquer interesse? Por exemplo, será que é um paciente feliz do seu tratamento e que nas redes sociais ele manifesta espontaneamente a sua impressão sobre esse tratamento? Será que não fosse essa permuta ele faria do mesmo jeito? Então levanta esse tipo de questionamento. Mas a permuta em si, ela não tem proibição legal para isso. Entendi. Seria no sentido de você, enquanto paciente, pode divulgar, mas eu, enquanto dentista, não posso divulgar o meu paciente. E que não fique clara essa permuta também, né? Sim. Né? Certo. E também, antes de tudo, eu queria saber também quais os benefícios e os malefícios que tem, né, em fazer essas publicações. Porque a gente sabe que, obviamente, a gente consegue chamar clientes, né? O cliente vendo aquele resultado, olhando o que a gente faz, a gente
gosta de ver ali, né, o benefício. Mas também a gente vê malefícios, tanto, né, para o paciente como para a gente. Eu queria saber quais são os maiores empecilhos em relação a isso. Eu vejo que é a questão da confidencialidade e a privacidade das informações do paciente. É o que mais, né, você pode ficar preocupado. Porque, como eu falei, existe o princípio constitucional, professora, que está lá no artigo, se eu não me engano, no artigo 5º da Constituição, se eu não me engano. Posso estar enganado, né? E que ele assegura a indenização estritamente moral. Ah, né? sim. Então, você revelar a imagem e segredo do seu paciente, de repente ele fica sujeito à chacota de outras pessoas, Sim. e você conseguir provar isso, você tem um dano aí exclusivamente dano, né? moral, e você Sim. pode sim sofrer indenização. E é interessante que eu estava lendo o artigo, né, que ele trazia a seguinte questão. Os profissionais, eles colocavam as imagens de antes e depois sobre casos, né, e os comentários que vinham dos internautas era sobre coisas que não tinham nada a ver com o lado profissional. Então, era comentários jocosos em relação ao paciente. Então, aí você fica com o questionamento ético. Como é que eu posso garantir que a percepção do internauta não vai ser pelo outro lado que não seja profissional? Sim. E outra coisa, quem vai garantir que não haja replicação não autorizada? Sim. Né? Porque eu permiti para a doutora Patrícia, mas não para o doutor Emanuel fazer. Né? Mas quando a doutora Patrícia posta e o doutor Emanuel segue, ele pode, né, antieticamente replicar essas informações. Sim. E aí, se o paciente souber que ele está sendo motivo de chacota, ele devia ajeitar essa orelha dele. Olha que coisa feia, parece um dumbo. Sim. Então, Sim, às vezes o tem internauta não se atém à questão profissional e vai fazer Como é que ele deixou comentários chegar nessa situação? Exato, né? essa boca podre, não sei o quê, Sim, dessa forma. Entendeu? Verdade. Não em relação à questão profissional mesmo. Sim, entendi. Professor, o senhor acabou de responder a outra pergunta que eu já fiz. Que é exatamente sobre a confidencialidade e a privacidade do paciente. Então, a gente pula logo para a quarta. Vamos lá. Que seria em relação a alguns marketings. R$2 ou um sorriso misterioso, que recentemente eu vi na internet. Como isso vai afetar nosso meio, né? Isso aí que eu falei agora há pouco sobre a mercantilização. Sim. Ou procedimentos ou atitudes afins, né? Essa aí é um deles, né? Sim. A questão do chamado aviltamento, né, professora? O que significa aviltamento? Eu sempre falo para os alunos. A palavra aviltamento, ela vem da palavra vil, né? Que é desprezível. Desprezível, né? sim. Então, você fazer uma publicidade dessa forma, você avilta a profissão. Ou seja, para o paciente, ele vai achar que aquilo é desprezível, não tem valor nenhum. Sim. E aí veja que isso tem um efeito contrário, porque às vezes o paciente não quer pagar mais o valor devido a um procedimento, porque é culpa do próprio dentista. Sim. Como é que eu vou pagar R$200 numa restauração se o cara faz publicidade que é 10, que é R$20? Sim. Né? E ele começa com um tipo de mercantilização, com palavras até chulas, né? Então ele vai aviltando, ou seja, vai tornando a profissão desprezível. Sim. Então a sociedade em si, ela vai pensando naquilo, isso não tem valor, para que eu vou pagar R$200 numa Muito restauração? fácil, muito tranquilo, né? Tranquilo, é rápido, né? Isso me leva só a um questionamento. No lugar de, digamos assim, eu faço uma classe 5 por 120, porém chega um paciente que fala assim, eu não quero pagar 120, quero pagar 90, e ele tenta, junto comigo ali, negociar. Já vai também estar dentro desse aspecto que o senhor falou? Não, porque a gente está falando de publicidade. Né? É muito importante a pergunta que ela fez, porque às vezes a pessoa diz, professor, eu não posso anunciar a forma de pagamento, né? Por exemplo, cartão de crédito, débito, Pix, etc. Mas isso é publicidade. Dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, você não está fazendo publicidade. Então, você pode, sim, fazer os questionamentos, ver a cobrança de honorários, o paciente pode pechinchar, você pode, né? Então, não tem problema nenhum. Certo. Isso se refere só à publicidade. Então, quando é algo privado, por exemplo, até mesmo que seja no chat de uma rede social, você pode fazer essa negociação ou só realmente pessoalmente? Não, aí pessoalmente. Pessoalmente, sempre pessoalmente, né? Certo. Usou rede social Já entra no âmbito, né? Tem lá o print. Sim, entendi. Tá certo. Eu acho que em relação a essa questão, né, de marketing, acho que ele tirou bastante nossas dúvidas. Acho que até coisas que a gente não sabia, como ele falou da troca, né, de a gente estava falando serviço. isso hoje mais cedo, perguntando, não, eu acho que isso aí porque sim. Por mais que seja entre os panos, também não tá certo fazer essa permuta. Sim.
Não existe proibição legal, né? Agora, a forma que você vai fazer isso, se ficar muito mercantilizada, aí sim pode ser considerado infração ética. Então sempre tem que tomar cuidado com as palavras que vão ser usadas, né? A forma que vai ser, certo? Legal. É o próprio aspecto ético de como você trata a profissão, né? De como você leva para o outro a profissão em si. Né? Então, a mesma coisa que ele coloca. Se a gente avilta isso, né? Diminui isso, então fica ponto lá de denegrir, né? O que a gente faz. E o que a gente acabou conversando antes daqui, né? Que o antes e o depois acaba deixando muito fácil, achando que é só... vai chegar aqui e eu vou fazer e pronto, vai sair daqui perfeito. E a gente sabe que quando a gente trata de odontologia, tem gengiva, tem osso, tem... Enfim, tem tantas coisas dentro da... Não é só o dente, né? Tem todo um ser humano ali para poder ser... Entre o antes e o depois tem o durante. Né? Tem o durante. Tem muita coisa para rolar, né? O transcurso. E é interessante o que ele falou, porque você mexe com a expectativa, né? Sim. A gente estava conversando em off aqui, né? Sim. Às vezes o cara acha que é rápido esse antes e depois aí, né? Um exemplo célebre que a gente podia dar aqui, rápido, é a casa da ortodontia com a cirurgia ortognática, né? De repente o cirurgião bucomaxilo coloca um antes e depois e o cara acha que não vai precisar fazer um tratamento ortodôntico antes, vai demorar isso tudo, né? Você mesmo falou sobre a questão do implante, mas no meio tem enxerto, vai ter que ter um repouso, vai ter que ter higienização, não vai, é só colocar e pronto, tchau e abraço. A própria cirurgia em si já é muito complicada, né? Então você está mexendo com a expectativa também, tá? E lembrando aqui que a publicidade, quando você usa, por exemplo, de manipulação de imagens, ela pode ser considerada uma publicidade enganosa. Sim, né? Você coloca um antes e depois, e aí você faz um filtro aí, mexe no sorriso, a cor do dente que ficou, a cor da cerâmica, você está adulterando, né? Sim. Então você pode sim estar configurando aí uma propaganda abusiva e enganosa. Verdade. Acho que... São boas práticas, né? Pra gente. E aí que o professor trouxe de uma forma muito simples pra gente. Sim. E para quem tá em casa ouvindo. Acho que tirou muitas dúvidas, né? Exatamente. Essas boas práticas de como que a gente pode até utilizar algumas formas, né? Como a permuta que a gente ficou sabendo. E como que a gente tem que ter limite, né? Na proteção da nossa própria profissão. Sim. Eu queria muito agradecer aos representantes do Flávio e a Brenda por terem vindo defender, né, se postar ou não postar, um dilema ético. Ao professor, por mais uma vez, né, ceder o seu horário, o seu tempo a estar aqui e os seus conhecimentos, né, nessa troca tão importante com a gente. Ao professor Emanuel, que está aqui atrás das câmeras, né, assistindo a gente, fazendo sua presença. E prazer a vocês estar com o professor casa. Emanuel. E a vocês de casa pela presença aqui junto com a gente. É isso. Obrigada, viu? No chat. É isso. Obrigada. Valeu todo mundo. Valeu. Obrigado, pessoal, pelo convite. Um abraço.